A é Nestlé Aland. O BS é United Bible Society. O texto mais. Deixa eu mostrar aqui para você. Aquele, eu mandei para vocês o texto bizantino. Não sei se vocês pegaram lá. Fazendo um texto crítico. Não sei se eu vou achar o texto crítico aqui que tá. Tem pouco livro aqui. Tem pouco 500 mil livros. Então, não sei se é o texto crítico. Então, se você for comprar um Novo Testamento, você tem 4 opções. Uma é essa aqui que eu recomendei para vocês. Ó. Peraí, deixa eu tirar o negócio, senão não dá para vocês verem aqui. Ó, esse aqui eu recomendei para vocês. Lá está com outra capa. Esse é o texto bizantino interlinear. Inclusive aqui, ó, vamos ver em Lucas. Lucas 1:37, né? Isso. Esse mesmo texto que está aí na tela aí. Então, ele também traz Tofeu. Para Deus. E esse texto aqui que eu mandei para vocês é esse aqui, ó. É o mesmo texto, só que ele é domínio público, você pode imprimir. O que eu fiz? Eu imprimi e encadernei. Esse que eu uso para leitura. Ó, tá vendo aqui, ó. Okay. Aí eu vou lendo, vou grifando e vou anotando. Mas o texto mais usado pelos acadêmicos é o texto crítico. Eu não vou achar ele aqui, porque tem muito livro espalhado aqui. É a capinha vermelha da Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso que as Bíblias vão estar dizendo assim, de acordo com os melhores textos, já viu? Já viu na Bíblia? Então, se você tiver uma Bíblia que diz de acordo com os melhores textos, usa outra Bíblia, porque essa não é boa. Porque esses que eles dizem são os melhores textos, não são os melhores textos. E o pior é que a maioria diz, fiel aos textos originais. Aí pronto, agora qual é a fiel, a gente não sabe nada, porque Que texto original. Todas dizem, aí fica difícil. Então é melhor usar as versões chamadas tradicionais, que é a corrigida fiel, corrigida quarta edição. A tradução eu uso a corrigida quarta edição. E o texto grego, ou usa esse aqui, que é o texto majoritário, que é o mesmo desse texto aqui, que é o texto bizantino. Esse eu encadernei, tá? Eu mandei o arquivo para vocês podem imprimir uma impressora laser frente e verso e encadernar, porque ele é domínio público. O cara que editou, ele permitiu que você copie, imprima. Aí, acho que até hoje, a Cultura Cristã está vendendo com desconto essa versão aqui, que é o texto interlinear. O bom desse aqui é que você tem, ó. Eu tenho ele em PDF, só que é muito grande, e quando eu vou escolher uma página, demora muito tempo. Na verdade, o PDF é pirata, né? Tem que comprar. Okay. Ele tem aqui, ó, a variante textual, tá vendo? Aí tem interlinear, tem análise e tem uma tradução a partir do texto. Porque aí tem uma matéria que chama crítica textual, que acho que não tem no Betel. Poderia se propor para que tivesse, porque é uma matéria importante, principalmente para tradutor, missionário, porque vai trabalhar no campo fazendo tradução. A maioria dos missionários faz tradução com base no texto crítico. E aí o texto crítico ele é muito problemático. Que é essa base que fica fazendo essa... Por exemplo, o final de Marcos inteirinho não tem, né? O texto crítico. Marcos 16, do 9 a 20, o texto crítico omite ele. Problema sério, né?
todo final de evangelho, a ressurreição e o... não é, a gente não chama de manuscritologia porque isso aí seria mais complexo ainda, que a paleografia, né? Mas no outro seminário eu dou aula de crítica do Antigo Testamento e crítica do Novo Testamento, que é crítica textual. Não é crítica no sentido de criticar, e sim de saber a origem dos manuscritos, como a Bíblia chegou até nós. O hebraico não tem tanta problemática, só algumas. Trabalha os aparatos, todas aquelas leituras dos aparatos críticos. Então, no hebraico não tem tantas problemáticas quanto ao texto, mas no grego tem bastante por causa da metodologia que foi adotada no século XIX por dois camaradas chamados Westcott e Hort. Muito bem. Voltando então aqui, o dativo. Então, esse dativo pode ser para, com, através de, por meio de. Então, tem muitas traduções, porque tudo que for indicar objeto indireto, no português a gente usa preposições, né? O grego não precisa das preposições. Por isso, alguns textos vão dar problema, né? Porque se está no dativo tem um sentido, se está no genitivo tem outro sentido. Então, tem muitas acepções do dativo, precisa observar o contexto para... Aliás, todos os casos você tem que observar o contexto para poder fazer a tradução. Mas vamos ver aqui o exemplo. Está dando para ver, né? Me, dote, ton hagion, tois kissin. Aqui seria o dativo, ó, dativo plural. Tois, kissin. E aqui o acusativo. To, hagion. Essa terminação on. Então você tem um acusativo seguido de um dativo. Não deis o santo aos cães. Então ele usou o artigo que nós usaríamos preposição. Ele usou o artigo declinado no dativo plural. E aqui ele usou a terminação on para indicar acusativo. Então, isso não pode ser sujeito. O sujeito, nesse caso, está implícito aqui no verbo. Não tem o nominativo. Você tem um advérbio de negação, tem um verbo no imperativo, tem um acusativo e um dativo. Então, não deis. Literalmente é não deis o santo aos cães. O santo no sentido aquilo que é santo, né? Então, um exemplo aí, Mateus 7:6. Vamos ver como é que ficou as palavras, então, que a gente já conhece no dativo, a segunda declinação. Logos ficou logo. Olha quantas possibilidades. Pode ser ao verbo, pelo verbo, através do verbo, né? Ou a palavra, pela palavra, através da palavra. Pode ser por meio da palavra, segundo a palavra, com a palavra, na palavra. Praticamente qualquer preposição vai caber aqui, só na terminação. No grego você não precisa da preposição. No português você usou aqui a preposição, preposição, preposição. No grego você não precisou de preposição, só a terminação já indica que é objeto indireto. Anthropos, anthropo. Philos, philo. Agathos, agathô. Agapetos, agapeto. Theos, theo. Christos. Acende aqui, ó. Christos. Cristo. Então, todas essas terminações são iguais, ó.
porque essas palavras são todas elas da segunda declinação. Então, porque elas são da segunda declinação, elas têm esta terminação do dativo. E aí vão ter essas possibilidades de tradução. Se você perceber, todas elas são objeto indireto. Então, um objeto indireto vai exigir uma preposição. E uma dica interessante é que quando você vir um iota subscrito, você suspeita que é um dativo. Não é sempre, tá? Mas no caso de substantivos e adjetivos e pronomes, se tiver um iota embaixo do A, embaixo do eta, do alfa, do eta ou do ômega, então você tem um dativo singular. Que o iota subscrito é usado também para verbos no subjuntivo. Mas aí já ajuda um pouquinho, né? Suspeita que é um dativo singular em alfa e eta feminino, em ômega ou neutro ou masculino. E aí em várias declinações vai aparecer esse alfa, eta ou ômega com iota subscrito. Temos ali no texto de 3 João, ó, 1:10, a palavra tu tois. Então tem essa terminação ois. Ó. Então lembra que essa terminação ois é o dativo plural masculino? Só por causa dessa terminação, essa palavrinha aqui ó, no grego vai significar a respeito destas coisas. Porque tuto é estas, estes, isto. Mas aí, como está no dativo, a respeito disto, através disto, através destas coisas, através destes. Então, a respeito destes. Só por causa da terminação, eu sei que é dativo, e aí o dativo vai dar essa ideia de objeto indireto. Então, uma palavrinha dá uma tradução enorme. A respeito destas coisas. De acordo com estas coisas. De acordo com isto. Então, o dativo tem esse sentido aí no singular no plural, né? Aqui, ó, como é que fica o dativo plural? Logos vai ficar logos. Anthropos vai ficar anthropos. Philos, acento aqui, philos. Aqui também é philóis. Agathos, agathóis, agapetos, agapetóis. Então, o que era palavra, homem, amigo, bom e amado, vai para o dativo plural terminado em ois. Então, vai ter essas traduções. Aos, por meio de, através de, com. Você vai acrescentar alguma preposição para dar esta ideia. E, claro, vai depender do contexto, né? E agora a tabela aumentou, né? Bom, nominativo singular. Essas tabelas para você revisar, então, vai fazer os exercícios lá da gramática para você ir completando essa tabela. Aqui já está completada, mas lá você vai completar. Então, nominativo plural ou singular termina em os. Plural em oi, genitivo singular em u, genitivo plural em on. Dativo singular em o, com iota subscrito, plural em ois. Aí os exemplos, ó. Logos, palavra. Planoi, enganadores. Quirio, do Senhor. Agathon, dos bons. Agapeto, no amado, por meio do amado. Philos, por meio dos amigos. O artigo também vai declinar. Ro, o. Roi, os. Tu, do. Tom, dos. To, aos, por meio dos, através dos, de acordo com os, de acordo com o, né, singular. Então, ao,
por meio do, de acordo com o, tois, por meio dos, de acordo com os, nos, segundo os. O artigo também vai ter a sua declinação. Vai aumentando a tabela para você decorar as terminações da segunda declinação. Aí sempre tem exercício para você completar lá na gramática, tá? Exercício 7, 8, 9, página 21 a 23. Você vai completando as tabelinhas. Só pegar lá a tabela e colocar os exemplos e as terminações para você reforçar. Aí, tudo bem? Vamos ver o caso acusativo. Ok. Vem o caso acusativo, pegando o texto ainda de 2 João, nós temos algumas palavras que aparecem lá no texto, no caso acusativo. Ó. Ton, cosmon, o mundo. Só lembrando que, nessa forma, essa palavra é objeto direto. Ele não vai ser o sujeito da sentença. Ele vai ser objeto direto. Não importa se ele está no começo, no meio ou no fim da sentença. Iesum. O nome Jesus é um nome estrangeiro, tá? Então ele vai ter uma declinação irregular. Então o acusativo dele vai ser Iesum. Christon, on, Cristo. Mithson, recompensa, salário, pagamento. Theon, Deus. Ton, Huion, o filho. Auton, ele. Cada uma dessas palavras, nas sentenças lá de 2 João, como elas terminam com este on, elas são palavras masculinas de segunda declinação, e essa terminação do acusativo singular. Significa que elas vão exercer a função de objeto direto da sentença. Elas não vão ser sujeitos da sentença. E aí aquelas palavras que a gente já viu para você decorando também, ó. Logos, logon. Anthropos, anthropon. Philos, philon. Agathos, agathon. Agapetos, agapeton. Huios, você tem que estar aqui, ó. Huios. Huion. Doulos, dulon. A tradução do nominativo é idêntica à tradução do acusativo. Aqui é palavra, aqui também é palavra. Aqui é homem, também é homem. Aqui é amigo, e também é amigo. Aqui é bom, também é bom. Amado, amado. Filho, filho. Servo, servo. Qual que é a diferença? É a função sintática. Vai ser o sujeito da sentença. Assim vai ser objeto direto. Então não importa se logo está no começo, no meio ou no fim, vai ser objeto direto. Não importa se logo está no começo, no meio ou no fim, ele vai ser um nominativo. A tradução é a mesma, só que a função sintática, eu vou saber a função sintática pela terminação da palavra. Tudo bem até aí? Sim. Esse ni também aparece várias vezes como indicativo de acusativo, tá? De novo, não é sempre, mas ajuda um pouquinho. Você viu a terminação em ni, como an, en ou on, você suspeita que pode ser um acusativo singular. O an e o en, geralmente feminino, e o on, geralmente masculino ou neutro.
Mas já é uma dica aí que você vê se ni, ele pode ser aí um acusativo singular. Na terceira declinação, depois nós vamos ver, ele também tem um ni no acusativo, mas pode ser um a alfa também, indicando o acusativo. Mas são algumas dicasinhas para ir memorizando. Temos o acusativo singular e agora o acusativo plural, tá? Dos substantivos e dos adjetivos, de pronomes. Que em 2 João 8, você tem esse us, realtus. Então, este us indica a terminação do acusativo plural. Nesse caso, realtus, vós mesmos. É o pronome reflexivo no acusativo plural. Então, esse os indica o acusativo plural de segunda declinação masculino e também no neutro, que nós vamos depois ver o neutro. Então, como é que vai ficar as palavras que a gente já viu? Logos vai ficar logos. Anthropos, anthropos, né? Anthropos. Filós, pilos. Aqui faltou aspiração. Agathos, agathus. Agapetos, agapetus. Ruios, acento aqui no final, ruios. Ruius. Dulos, dulus. Então, aqui no singular, o nominativo, e aqui o acusativo plural. Então, palavras, homens, amigos, bons, amados, filhos, servos. O que mudou? A terminação. A terminação indica que a palavra é objeto direto. E esta é a forma plural do acusativo. Então, pega lá para reforçar, exercícios 10, 11 e 12, páginas 26 e 27, que aí você vai completando as tabelas lá para reforçar. Aí, tudo bem? Ok. Depois nós vamos treinando isso aqui, tá? Falando um por um. Nós vamos pegar o texto, ler de novo, e aí observar essas terminações para entender. Aqui a gente precisa só mostrar um por um, para depois você fazendo os exercícios para reforçar. Depois nós vamos nos textos e vamos ler o texto e ver os casos. O último caso é o caso vocativo. Então, o caso vocativo que indica evocação. Como é que você vai traduzir o caso vocativo? Ou você vai pôr uma interjeição, ó, ah, é, ai meu Deus, coisas do tipo são interjeições, né? Ou simplesmente você pode colocar um sinal de exclamação para indicar a interjeição. No caso do grego, esse sentido de interjeição vai ser a terminação da palavra. Então a gente já tinha visto até o texto lá, né? Então, peridetenenanten horan aneboesen ho Jesus fonen megale legon. Eli lima sabachthani. Tuto estin seemu. Hinatime enkaltelipes. Então, veja essa terminação aqui, ó. O que era theos virou mu. Oh, meu Deus! Jesus está exclamando, né? Tá tendo uma exclamação. Seemu. Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Por que me desamparastes? Então, na tradução, ficou só Deus meu, por que me desamparaste? Mas é uma interjeição aqui, tá? Tem uma terminação de vocativo,
que este epsilon final indica o vocativo. Aqui ficou maior. O vocativo, no plural, vai ser igual ao nominativo plural. E no singular vai ter esse epsilon aqui. Ó. Então, logos, loge, logoi. Anthropos, anthrope, anthropoi. Philos, phile, philoi. Agathos, acento aqui, ó. HC, agathoi. Agapetos, agapete, agapetoi. Ruios, acento aqui no ruios, ruié, ruioi. Doulos, dule, duloi. Então seria uma evocação. Ó palavra, ó homem, ó amigo, ó bom, ó amado, ó filho, ó servo. E aqui no plural. Ó palavras, ó homens, ó amigos, ó bons, ó amados, ó filhos, ó servos. Então, a terminação do plural nominativo é igual à terminação do vocativo. Aí só o contexto que vai te indicar se é sujeito da sentença ou se tem ideia de evocação. No caso do singular, a terminação vai indicar. Terminou em é, eu sei que é vocativo singular. Não é um caso muito usado. Tá? É um dos casos, é o caso menos utilizado no Novo Testamento, o vocativo. Então, obviamente, não vai aparecer ó palavra. Né? Dificilmente vai aparecer nesse sentido. Então, vai aparecer muito Kyrie, ó Senhor. Paule, vai aparecer ó Paulo. Então, não é um caso muito utilizado. E o próprio nominativo, às vezes, vai aparecer com sentido de vocativo. Precisa prestar atenção só no contexto ali. Mais tarefa é para você fazer, ó, exercício 12 e 13, página 29 e 30, para reforçar. Esse seria, na verdade, o fim, então, do módulo 2, tá? Nós demos uma ajustada. Então, aqui a gente acaba o primeiro módulo e aí vem para o próximo módulo para nós vermos os outros substantivos e artigos. Pode falar, Dari. O professor, até esse módulo 2, então, fica na cadeira de grego 1. Não é isso? Até o que a gente viu agora? Não, Ou não? a gente já vai entrar no grego 2, porque a gente não deu tempo de ver no grego 1, né? Estou entendendo. Então já entra no Entendendo. grego 2. Agora, Mesmo. tá certo. É que aqui essa divisão está diferente da estrutura do Betel, tá? Só ver um negócio aqui, tá? Eu coloquei já lá para vocês o outro slide, que é o módulo 3, tá? Que tem essa parte dos substantivos e dos artigos. Eu só colocar aqui para visualizar. Então, vocês têm acesso lá ao sistema, né? Já está postado lá também essa parte aí do módulo 3. Mas ignora essa parte de módulo, porque isso é uma outra estrutura que eu dou aula em outros lugares também. Professor, Oi. tirou uma dúvida. Essa divisão de, por exemplo, grego 1, grego 2, grego 3 e grego 4, tem a ver com o básico, elementar, e etc. Ou não, ou tudo é básico? Que seria mais ou menos assim? Na verdade, aqui a gente vai... Deixa eu ver. É porque, assim, tem estruturas diferentes em cada seminário, tá? Nós estamos no 2. Chegando até o grego... Deixa eu ver quantas aulas. 1, 2, 3, 4, 5. O básico
o que seria um grego básico? Esse grego 1 que a gente viu só a parte de alfabetização e essa parte de grego 2 dos casos de primeira declinação, de segunda declinação, tá? Se quisesse dividir um grego num grego 1, Instrumental é a mesma coisa de básico? que na verdade isso aí depende do curso, né? Instrumental, introdutório, básico, é tudo a mesma coisa. Seria alfabetização e algumas questões da segunda declinação. Seria um grego 1. O grego 2 entraria, então, já na primeira declinação, porque a segunda declinação é mais fácil. A gente entra na primeira declinação, seria um grego 2. Até a gente começar no verbo, seria um grego 3. Vocês vão ter 1, 2, 3 e 4, e depois a exegese. Então, dá para a gente avançar bastante ali para um intermediário. Aí depois teria que ter um avançado, né? Mas a gente chega num intermediário, até ver uma introdução às questões verbais. Vamos lá. Então, o que a gente tem agora? Nós vimos a segunda declinação. Por que se estuda primeiro a segunda declinação? Porque a segunda declinação é a mais fácil, tá? A primeira declinação já vai ter 4 variantes. A segunda declinação só tem 2. Uma que a gente viu do masculino e depois nós vamos ver uma do neutro. A primeira declinação vai ter 4 variantes, 4 diferentes terminações. Nós vamos ver nas tabelas aqui, ó. Então, se eu ver, né, ou se eu ouvir um substantivo terminado em alfa ou em eta no nominativo, eu vou suspeitar que ele é de primeira declinação, tá? A segunda declinação é chamada declinação de temas em ômicron, porque vai prevalecer aqui nas terminações um ômicron. A primeira declinação vai ser chamada de temas em alfa, temas em alfa-eta e temas em eta. E depois tem uma exceção que é temas em eta, ômicron e alfa. Então, se você olhar o vermelhinho, é o mesmo princípio, só que agora é a primeira declinação. Como que eu sei que é a primeira? O nominativo está em alfa ou está em eta, eu já sei que é suspeito, né? Porque tem muitas palavras em gregas e tem muitas declinações. Mas você viu uma terminação em alfa no nominativo, ou até se você olhar aqui, prevalece um alfa, exceto no genitivo plural, ele vai ter um ômega. Mas fora isso, tem alfa em tudo. E aqui tem alfa eta, depois tudo alfa, exceto o genitivo. E aqui tem eta em tudo, depois alfa, exceto o genitivo. Então prevalece um alfa e vai ter alfa eta e eta. É assim que eu sei que é de primeira declinação. Ela vai ter terminações diferentes para indicar os casos, tá? Então você tem um nominativo em a, um genitivo em as, um dativo em a, com iota subscrito, um acusativo em an e um vocativo igual ao nominativo. Só o contexto que vai dizer se eu vou traduzir como o sujeito da sentença ou se é uma exclamação. Aí o plural tem ai, genitivo on, ais, as. Cuidado que o acusativo plural ele é idêntico ao genitivo singular. Como é que eu vou saber se é genitivo singular ou se é acusativo plural? Pois nós vamos ver o artigo. O artigo vai me ajudar a definir se é genitivo singular
ou se é acusativo plural. Fora o artigo não dá para saber, porque é a mesma terminação. Vai depender de outras palavras que estiverem junto e principalmente do artigo. Então, como é que traduz o nominativo? Ó, a palavra que hora, de onde vem a nossa palavra hora? A hora do relógio mesmo. No grego é hora. Ela tem um artigo re, que indica que ela é feminina. Significa lá uma hora qualquer, não uma hora de 1 hora da tarde, tá? Uma hora qualquer. Mesma coisa, aletheia, verdade, doxa, glória, grafê, um escrito, uma escritura. Então, como que eu traduzo aqui hora? Digam aí para mim, como é que traduz hora? Povo e pova. Não entendi, professor. Repita, por favor. Como que eu traduzo hora aqui no nominativo? Não entendi. Como é que Não traduz o lembrado, não. nominativo? Rós, Horaos, Não, traduz. Como é que eu traduzo o nominativo? Qual é a função do nominativo? A hora? sujeito. Sujeito. Então, hora, a hora, normal, né? Como que é no genitivo? Horas. Como que eu traduzo uma palavra no genitivo? O genitivo dá ideia do quê? De posse. Então, como é que fica hora com a Da ideia hora? de posse? Da hora. Então, da hora, o que pertence à hora, o que vem da hora, né? E o locativo instrumental dativo, que é o dativo, hora, como é que traduz? através da hora, ou Através pela da hora. pela hora, por meio da hora, na hora, né? E o acusativo? Seria de 1 hora? O acusativo é igual ao nominativo, né? Da hora? Não, o acusativo é igual ao nominativo. A hora? A hora. Qual que é a diferença, então? Se a tradução é a mesma, qual que é a diferença do acusativo e do nominativo? Só a terminação? A terminação, mas qual é a diferença de função? Que o acusativo é objeto direto. O acusativo é objeto direto. E o nominativo, Sujeito. 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 Exatamente. Tá? A tradução é a mesma, só que o nominativo vai ser o sujeito da sentença e o acusativo vai ser o objeto direto. A tradução é igual. E o vocativo, hora. Hora. Ora. Ai, que hora que não passa. Ah, é que essa hora do grego não passa. É o vocativo. Mesma coisa, ó, que você. O mais importante é saber como traduz, tá? É mais importante ficar decorando a tabela. É saber como traduz. Então, nominativo eu traduzo normal, como no português, hora, a hora. O genitivo eu vou traduzir com a preposição de, né? Então, da hora, de 1 hora. O dativo vai ter várias preposições, que são indicativos de objeto indireto, por meio de, através de, com, em, segundo, conforme. Tudo que for objeto indireto, eu vou traduzir o dativo. O acusativo eu vou traduzir igual ao nominativo. A diferença é a função. E o vocativo eu vou pôr uma expressão, alguma interjeição para traduzir. Então, é mais importante saber como traduz, porque os léxicos analíticos, os programas de computador, eles vão analisar para você até.
genitivo singular feminino. Se você não sabe como traduz isso, não adianta ter o léxico analítico nem um programa de computador. Precisa saber como traduz. Está aqui no singular. Hora, da hora, na hora, hora, ó hora. E o plural. Horas, das horas, nas horas, as horas, ó horas. A mesma coisa a palavra aletheia, né? Aletheia. Então, verdade, da verdade, na verdade, a verdade, ó verdade. Verdade, verdades, das verdades, nas verdades, as verdades, ó verdades. E glória, glória, da glória, na glória, a glória, ó glória. Glórias, das glórias, por meio das glórias, nas glórias, as glórias, ó glórias. Escritura, ó, da escritura, na escritura, a escritura, ó escritura. Faltou um acento. As escrituras, essa expressão vai ser usada muito no Novo Testamento, ó. Grafai, para falar das escrituras sagradas. As do Antigo Testamento, grafai, as escrituras. Grafon, das escrituras, nas escrituras, as escrituras, ó escrituras. Entendeu que a terminação vai indicar para você a função da palavra na sentença e vai também indicar como é que você vai traduzir essa palavra. Porque você vai ter que colocar uma preposição, um artigo, alguma coisa para traduzir. No grego não tem. É só a terminação que vai indicar a função da palavra. Diferentes declinações têm diferentes terminações. A gente vai acostumando porque vai repetindo, tá? A primeira declinação tem essa característica que tem este alfa presente em quase todas as formas, exceto no genitivo. Ou um alfa eta, ou um eta, é a característica da primeira declinação. Tudo bem? Podem perguntar, me interromper. Nós vamos ver no texto, tá? Não se preocupe que nós vamos pegar o texto lá e depois pegar as tabelinhas e você vai lendo, nós vamos ver a ocorrência dessas palavras. A primeira declinação tem mais uma forma, que essa é a mais chata, tá? É que mistura mais coisa, é meio que uma aberração da natureza isso aqui. Porque tem um nominativo em es, então você pensaria que é um genitivo singular, tema em eta, né? Mas não é nominativo. Tem um genitivo em u, que aí você pensaria que é da segunda declinação, mas no caso dessa palavra é da primeira declinação. Tem um locativo em e, com iota subscrito, quer dizer, você pensaria que é um dativo feminino singular, mas no caso dessas palavras é masculino. Você tem um acusativo em en, que você pensaria que é um feminino acusativo singular em eta. Você tem um vocativo em a, que você podia suspeitar que era um nominativo singular feminino, mas aqui é vocativo. Aí o nominativo em ai, ó, cuidado porque profetes, profeta, do profeta, no profeta, o profeta, ó profeta. E aqui, os profetas, dos profetas, por meio dos profetas, os profetas, ó profetas. Então, cuidado que essa palavra mistura, parece feminino, hora parece masculino. Mas como eu saber que é masculino é pelo artigo aqui, ó. Vai estar no dicionário lá, ró. Este ró indica que a palavra é masculina, tá? Essas palavras que têm nominativo em es,
elas são palavras masculinas de primeira declinação. As outras palavras são todas femininas. Só cuidado com o seguinte, nem sempre concorda, tá? Às vezes a palavra é feminina no grego, na tradução é masculino. Às vezes a palavra é neutra no grego, aí você tem que escolher pelo significado, se é masculino ou feminino. O gênero não tem nada a ver com a língua no sentido, né, exegético. É só uma convenção que você tem que escolher de acordo com o significado. A palavra profetes, ela tem um artigo, que significa um profeta ou profeta com artigo. Máthetes, é um discípulo com artigo o discípulo. Então, depois nós vamos ver a regra do artigo que vai ajudar a identificar as palavras. Você tem lá as portas lá na Nova Jerusalém, que é Margarites, também termina em es. Margarites é pérola. No português é feminino. No grego é masculino. A pérola no grego é masculino. Você vai ter que ver pelo significado da tradução, porque não vai concordar, né? Às vezes o que é masculino no grego é feminino no português. Logos é masculino no grego. Palavra é feminino no português. Ergon é neutro no grego. É obra. É feminino no português. Então, a tradução, se é masculino ou feminino, você vai ter que escolher de acordo com o significado da palavra. Agora, a declinação vai ter um padrão. Essa parte é a mais complexa da primeira declinação, porque mistura eta com ômicron com alfa. Então, só toma cuidado para não traduzir a profeta, né? Que na verdade é o profeta. Fala, Tassino. Eu, na minha mente estava que a primeira declinação era feminino, sempre. A segunda declinação é masculino e neutro. E a terceira declinação é feminino, masculino e neutro. Organiza aí para mim. Não tem sempre. Em linguística, lembra que eu falei? É geralmente. Essa que eu preciso, só que você deixa um pouco mais claro aqui para entender, lembra esse. Então, eu falei da outra vez o seguinte: a segunda declinação geralmente tem palavras masculinas e neutras, e também femininas. Geralmente masculinas, maior ocorrência, masculinas e neutras. Mas também tem palavras femininas. Rhodos é da segunda declinação, mas é uma palavra feminina. Nessos é uma palavra de segunda declinação e é feminina. Então, geralmente, lembra que eu falei da outra vez? Em linguística não tem sempre nem o nunca. Tem o geralmente. Então, geralmente, a segunda declinação, a maior ocorrência é masculino, depois neutro, mas tem algumas exceções de palavras femininas. A primeira declinação é o contrário. Tem mais palavras femininas e menos palavras no masculino. Não tem palavras no neutro, tá? A primeira declinação não tem neutro. Então, tem palavras femininas e tem palavras masculinas. O índice estatístico de palavras femininas na primeira declinação é muito maior. Mas tem muitas palavras que são masculinas de primeira declinação. Não tem sempre, nem nunca, tá? Que vai mostrar para você ser masculino ou feminino é lá no dicionário, se você ver ro é masculino. Se você ver re é feminino. E se você ver to é neutro. Depois nós vamos ver o caso neutro aí. Mas o que eu estava falando é que você vai ter que tomar cuidado também com a tradução. O que é feminino no grego não significa que é feminino no português. O que é masculino no grego não significa que é masculino no português.
O neutro no grego pode ser masculino ou feminino no português. Você vai ter que ver o significado no dicionário e vai traduzir de acordo com o gênero do português, por causa do significado. Não é por causa da declinação e nem por causa do gênero da palavra no grego. É o significado que vai dar para você a indicação se essa palavra vai ser traduzida no masculino ou no feminino. Nós não temos neutro. Então, repetindo, geralmente a segunda declinação tem substantivos e adjetivos masculinos. A primeira declinação tem geralmente substantivos femininos, mas a segunda também tem feminino e a primeira também tem masculino. A primeira não tem neutro, tá? A segunda tem masculino, feminino e neutro. A primeira tem masculino e feminino, mas não tem neutro. A terceira tem tudo: masculino, feminino e neutro. Aí tudo bem? Sim. Nenhuma língua tem uma regra que se aplica a tudo, tá? Todas as línguas têm exceção. É o caso do português, né? Você vê profeta, termina em A. Palavras terminadas em A no português geralmente são femininas. Mas aqui é comum de dois gêneros, porque eu posso colocar o profeta ou a profeta. Mas no caso de fonema, termina com A, mas é masculino, é o fonema, o grafema, o morfema. Então não significa no português que sempre que termina em A é feminino. E nem sempre que termina em O é masculino. Porque tem as exceções. E aí o que a gente faz aqui? Só para terminar essa aula e nós vermos na prática isso. Nós já aprendemos lá o RO. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Aqui. Peraí. Para ficar melhor para vocês enxergarem. Tá dando para enxergar? Tá sim. Perfeitamente. Pessoal, só toma cuidado, assim, quem for fazer aula, de preferência faz no computador, porque às vezes no celular fica ruim o Meet, tá? Ele fica muito pequenininho, não tem muita coisa para fazer, não. Então, se puder na aula estar no em algum computador, é melhor do que no celular. Então, o que eu fiz aqui para vocês, lá no texto também? Para a gente fixar, eu destaquei essas terminações da primeira declinação, ó. Mas a gente já aprendeu também a segunda. Então, RO, o que é o RO? Povos e povas, o que é o RO? Aos e aos, O os, que é RO? Ó, vê nas tabelas, é o artigo, nominativo, masculino, singular. É o RO. Tem naquelas tabelinhas lá. Presbíteros. Qual que é essa terminação em os? Nominativo, sujeito. Nominativo é sujeito, é masculino, é singular, é de segunda declinação, né? Aqui é um adjetivo, ó. Presbíteros é velho, é adjetivo. Pela terminação, os, eu sei que é masculino, singular, que ele é o sujeito da sentença e que ele é da segunda declinação. Eclecté, essa terminação indica o quê? Olha, pode colar na tabelinha.
Dativo, feminino. Dativo, feminino, o que mais? É Objeto singular, direto. é singular ou plural? Singular, né? Objeto indireto, né? Ah, vamos por partes. Ó. Primeiro a gente faz uma análise morfológica. O que é análise morfológica? Você fala gênero, número, caso e a declinação que ele pertence. Então, gênero, feminino. Número, singular. Caso, dativo. Declinação, primeira declinação. Essa é a análise morfológica. A análise sintática é que essa palavra está exercendo a função de objeto indireto. Eclecte é eleita. No dativo, como que a gente traduz? Quais as possibilidades do dativo? Através da eleita, por meio da eleita. Isso. Estou copiando aqui. Então, na eleita, por meio da eleita, através da eleita, com a eleita. Como o presbítero é o sujeito, é que é objeto indireto, então ele está escrevendo, não está? É uma carta. Então, o presbítero a eleita, ou para a eleita. Porque fica estranho falar na eleita, com a eleita, por meio da eleita, porque a ideia é que eu estou escrevendo uma carta para alguém. Então, ele não precisou colocar preposição, porque tem o caso dativo. Então, presbítero a eleita. Depois eu tenho aqui queria. Queria, tem o iota subscrito aqui. Qual é o gênero, número e caso? Pode colar aí, pô. É para colar na tabelinha, na gramática. Primeira declinação, Então, gênero feminino, número, singular ou plural? singular. Singular. Caso, qual que é o caso? O caso que o senhor pergunta é a declinação, não? A declinação é a primeira, segunda, terceira. Qual que é o caso? Nominativo, Sim, genitivo, estou entendendo. dativo, Sim, acusativo. Qual que é o caso? sim. Nominativo. Tem um iota subscrito aqui, ó. É que tá meio É, escondidinho aqui. Aqui não tem iota subscrito, ó. Aqui também tem. Quando tem iota subscrito, qual que é o caso? Dativo, objeto indireto. É dativo. Então lá, vamos primeiro a morfologia. Gênero, feminino. Número, singular. Caso, dativo. Declinação, primeira primeira. declinação. Qual é a função? Aí a parte sintática. Objeto indireto. Então está concordando com o eclecte, ó. Eclecte é o adjetivo. Queria é o substantivo. Então, este adjetivo está modificando este substantivo. Quando um adjetivo modifica um substantivo, ele vai estar sempre aí, sempre, né? No mesmo gênero, número e caso. A terminação pode ser diferente, por isso aqui em eta, porque se é a primeira declinação em eta.
Esse aqui em alfa, porque essa é a primeira declinação em alfa. Mas está concordando em gênero, número e caso com a palavra que ele está modificando. Então, a eleita, a senhora eleita, ou a eleita senhora. O presbítero está escrevendo a eleita senhora, ou a senhora eleita. Vamos parar aqui, porque já deu horário. Lá na gramática, vai ter esse destaque e depois tem tradução a expressão por expressão, tá? Primeiro você treina fazer essa análise, gênero, número e caso, declinação e a função sintática. Você tenta traduzir, aí você confere na gramática se está certo. Amém? Amém. As notas eu vou postar lá, não sei se dá para postar já lá no Proesc, e vocês têm até o dia 20 para entregar os trabalhos, tá? Para poder fechar a nota de vocês do grego 1. E a gente continua semana que vem o grego 2. Paz a todos. Até semana que vem. Paz. Paz. Paz, professor. Boa noite. Até mais. Amém. Boa noite.